Olá, tudo bom? Neste workshop de hoje, você terá a oportunidade de aprender a como desenvolver uma redação nota máxima. Isso com certeza vai te ajudar a passar no concurso público quanto antes, caso no seu edital tenha redação. Mesmo que você não saiba nada a respeito de redação, como elaborar, a estrutura, essa aula vai ser uma luz no fim do túnel para você. Eu fiz um convite especial para uma das melhores professoras de redação que eu conheço, que é a Cleonice Lemos, e ela gentilmente cedeu do seu tempo para fazer esse workshop para você, mostrando estrutura, dando muitas dicas e também exemplificando, trazendo uma redação para mostrar para vocês alguns acertos e erros para que você consiga desenvolver a sua redação nota máxima. Espero que você goste deste bônus disponibilizado. Faça muitas anotações durante as aulas, lembrando que se você anota, você tem um excelente hábito e vamos para cima com tudo. Boa aula para você! Olá, tudo bem? Meu nome é Cleonice Lemos, sou mestre em letras, professora de língua portuguesa e redação para qualquer banca de concurso nacional. Eu explico para você, durante toda esta aula, quais são os pontos fundamentais que você deve utilizar para conseguir a tão sonhada nota máxima. Vem comigo que eu te explicarei detalhe por detalhe de maneira bem prática. Ao final deste vídeo, você também conhecerá um exemplo de uma redação de uma das minhas alunas que conquistou 95 pontos em 100 quando ela fez a redação para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, de maneira bem prática e detalhada. Primeiro, você precisa entender que os concursos nacionais, eles exigem de você que você escreva um texto dissertativo argumentativo sobre um determinado tema. E o que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto em que você discorre sobre alguma temática. Para isso, é necessário que você não utilize muito a pessoalidade. Escreva de maneira impessoal, de maneira clara, objetiva sobre o tema. Leia o tema com calma, interprete-o, destaque as palavras-chave que você abordará tanto na introdução e durante todo o seu texto. Para isso, nós temos uma estrutura básica para escrever um texto dissertativo argumentativo. São 4 partes, hein? Não pode escrever somente 3 parágrafos. Por quê? Porque nós precisamos entender que ainda que o texto tenha introdução, desenvolvimento e conclusão, é necessário que esse desenvolvimento ele seja desmembrado para desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Por isso que uma redação para concurso público, que nós sabemos que é um processo bastante concorrido, a redação que só apresenta somente 3 parágrafos, é provável que terá uma nota muito baixa. E também não pode ser 5 parágrafos, porque nós temos, por exemplo, as bancas exigem que você escreva em até 30 linhas. Geralmente, esse é o padrão básico para qualquer concurso público. Veja o edital. Então, se em 30 linhas você precisa discorrer sobre um determinado tema, o correto é que você escreva a introdução, colocando o seu ponto de vista sobre o tema, que você já na introdução aborde o tema completo, que você apresente 2 argumentos, que você discorrerá um dos argumentos no desenvolvimento 1, o outro argumento no desenvolvimento 2 e, por fim, a conclusão, que é a síntese do seu posicionamento. E eu digo a você, garanto a você que não é difícil, é de uma maneira muito prática, muito técnica, se você conseguir prestar atenção na aula, nesta aula, no ponto a ponto, em que eu mostrarei o exemplo desta redação que conquistou quase a nota máxima, porque eu também abordarei quais foram as pequenas falhas que a minha aluna teve e que você não deve cometer na sua redação. É importante você ter já um caderno de anotações, um bloco de anotações e prestar atenção no ponto a ponto para você conquistar a nota máxima. Então, aqui nós temos como exemplo, por exemplo, a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. E apresentarei para você o que escrever em cada parte da redação. Antes disso, veja
que eu coloquei aqui 5 critérios básicos de correção, que geralmente as bancas corrigem. Quem é que corrige o seu texto? São professores muito preparados para observar se você atendeu a todos os critérios. Como eu peguei como base para apresentar nesta aula uma redação do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, eis aqui quais foram os critérios que estavam lá no edital. Lá havia 2 desmembramentos que o texto seria corrigido. Primeiro, seria corrigido em relação à correção formal, que eu chamei de C1 e C2, C1 que é o critério 1, C2 o critério 2. E também a outra parte de correção foi com base na pontuação e nos elementos de coesão, que eu também coloquei aqui como C3, que é o critério 3, C4 o critério 4 e C5 o critério 5. Resumindo, 5 critérios básicos. Mas esses critérios que foram colocados aqui pela banca em relação ao concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, essa mesma estrutura, esses mesmos critérios são cobrados por todas as bancas, por qualquer banca de concurso nacional. O que muda é a maneira de organizar esses critérios, são as nomenclaturas, a maneira de falar sobre essas questões. Então, por exemplo, em correção formal, no critério 1, é observado a ortografia, a acentuação, a propriedade vocabular. Isso diz respeito se você tem bons elementos, né, bons recursos, né, argumentativos, palavras, enunciados, termos para construir a sua redação. Também em relação à morfossintaxe. Morfossintaxe diz respeito aos termos que são colocados de maneira clara, objetiva, coerente, coesa, de maneira com as devidas concordâncias. Por exemplo, os verbos estão concordando com o sujeito, com aquilo que se refere? Quais são os pronomes que são utilizados? Então, tudo isso diz respeito à morfossintaxe que é utilizada no seu texto. Em relação à correção de conteúdo, diz respeito a se você está escrevendo claramente sobre o tema que é proposto para você por determinada banca. O desenvolvimento do tema. Como é organizado, né? Como o seu texto é organizado. Como você desenvolveu a sua argumentação no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, como o tema também foi abordado na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e na conclusão. A tipologia textual, isso é muito importante. Não é possível, por exemplo, que a sua banca ela exija que você escreva um texto dissertativo argumentativo e, por exemplo, você faça uma narração sobre o tema. Não é permitido narração. É necessário que você entenda que você vai discorrer sobre uma determinada temática e, por isso, é preciso o texto deve ser dissertativo, argumentativo e, de preferência, de maneira impessoal, para não tratar da subjetividade, do seu ponto de vista particular. Mas é preciso que você expresse no seu texto de maneira que seja que toda aquela problemática, que aquela situação que é discutida, ela seja de maneira ampla, que ela seja direcionada a todos os cidadãos, de preferência, né, em relação ao contexto nacional. Coerência textual, isso também é muito importante, porque a coerência trata do encandeamento das ideias. Como essas ideias no texto, elas são encandeadas, né? Por exemplo, se você utilizou o elemento de coesão para ligar um parágrafo ao outro, por exemplo, para iniciar o segundo parágrafo, que é o primeiro desenvolvimento do texto, você precisa iniciar com um elemento de coesão. E mostrarei para você na prática como se faz. No desenvolvimento 2, também é preciso iniciá-lo com um elemento de coesão, de maneira que ele se ligue ao desenvolvimento 1, para que o texto seja coerente, tá? E essa coerência, ela também diz respeito à coesão textual. A coesão são os elementos, os elementos coesivos que nós utilizamos, que você deve utilizar, tanto no início dos parágrafos e interparágrafo, ou seja, no início de cada período, para construir a sua argumentação, o seu posicionamento, para finalizar ali a conclusão e tudo mais. A seleção de argumentos também ela é muito importante, que diz respeito de você apresentar para a banca quais são os argumentos que você vai utilizar no seu texto desde a introdução. Então, às vezes,
nós pensamos na seleção de argumentos, você pode pensar, eu posso discorrer sobre um determinado argumento do desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, mas é preciso que eles sejam apresentados já no finalzinho da sua introdução. É preciso que você apresente para a banca 2 argumentos principais que você irá discorrer no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E na conclusão você faça uma síntese, uma retomada deles. Tudo bem? E essa construção argumentativa tem muito a ver. Então, todos esses critérios, principalmente o critério 5, ele está muito construído, a banca avalia muito como é construído, como você apresenta os seus argumentos e como eles são construídos no texto. Se realmente eles têm coerência com o tema, se eles são construídos coerentemente de acordo com o que você apresentou no fim da introdução. E fique tranquilo e tranquila porque não é difícil. Eu mostrarei na prática como se faz cada detalhe. Veja, aqui você já tem acesso aos principais conectivos. Então, prepare o print ou a anotação, porque eles são essenciais para você construir um texto com coerência. São muitos, não é preciso decorar. Por exemplo, quando você esclarece melhor os seus argumentos no texto, você direciona-se para a banca de maneira mais clara e objetiva, e é provável que você terá uma nota máxima aí nesse critério argumentativo. Exemplo. Por exemplo, quando você vai apresentar um argumento, você cite lá, por exemplo, e esclareça por que aquele argumento é importante, por que você está se posicionando daquela maneira sobre o tema. Então, é importante que você utilize, por exemplo, isto é, em outras palavras, ou seja, lembrando que, por exemplo, vem entre vírgulas, isto é, também é um termo que você deve isolar entre vírgulas, a saber, também entre vírgulas, ou seja, isso se essas palavras estiverem colocadas ali no meio da frase, porque a pontuação também é um critério cobrado pela banca. E para explicação, ali, ideias de argumentos, você pode usar por consequência, por conseguinte, por isso, por causa, na medida em que, em virtude de, né, com efeito, logo. Então, são vários elementos que você pode utilizar. Você pode fazer anotações desses elementos desses conectivos, e também relacionar quais que você utilizaria ali na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na conclusão. Então, é bom sempre ter esse roteiro de estudo, essa planilha, porque eu tenho alunos que utilizaram dessa técnica, né? Eles fazem esse roteiro. Eles falam, olha, eu vou usar um ou seja na introdução para explicar o meu posicionamento, eu vou usar uma vez que no desenvolvimento 1, haja vista que no desenvolvimento 2 e assim por diante, para você não repetir esses elementos, esses conectivos, esses elementos de coesão, para não perder nota, é claro, na redação por conta de propriedade vocabular, né, repetição de palavras. De contraste e oposição, eles também são muito importantes você não utilizar repetidamente, porque eles são vários, né, são diversos. Então, por exemplo, nós temos pelo contrário, mas os mais comuns são contudo, todavia, entretanto, não entanto. E a famosa conjunção mas, ela não é recomendável que você utilize, não é errado. Eu, por exemplo, como professora e como corretora, não recomendo que você utilize no seu texto. Por quê? Mas é uma conjunção muito comum no dia a dia. Então, é importante que você substitua esse mas, por exemplo, por no entanto, entretanto, todavia, porque é mais padronizada, é uma maneira mais formal de escrever o seu texto. Lembrando que a linguagem formal, ela é cobrada por todas as bancas em qualquer concurso nacional. Nós não podemos utilizar gírias e muito menos palavras do sentido comum, corriqueiras, palavras que pode causar no seu texto aí duplo sentido. Por isso é preciso escrever de maneira clara, objetiva, utilizando, é claro, a variedade formal da língua portuguesa. Também, para iniciar o desenvolvimento, eu coloquei como 3 opções básicas para vocês utilizarem, tá? Então, esses aqui que eu coloquei, ó, iniciar o desenvolvimento, particularmente é o desenvolvimento 1. Então, você pode colocar nesse contexto, vírgula, nesse viés, vírgula, nesse ínterim, vírgula. E colocar ali, é claro, para iniciar o seu desenvolvimento 1, porque você está interligando este parágrafo ao anterior. Esta é a redação da minha aluna, que conquistou 95 pontos em 100 no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, em 2022. E você pode analisar que o texto foi construído conforme eu já disse. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. A letra dela é legível,
o texto está muito bem estruturado, como você pode notar. É importante que na construção textual, na escrita textual, você não deixe nenhuma lacuna aqui, olha, próximo à margem. É preciso que você escreva de maneira, olha, deixe o parágrafo, olha como ela construiu os parágrafos, todos de maneira muito claros aqui, que foram tranquilos para a banca perceber como foi organizado o texto. A organização textual também é um dos critérios cobrados por qualquer banca de concurso nacional. Outra questão, além de ela ter uma letra legível, uma letra bonita, ela escreveu de maneira clara, ela não deixou vácuos aqui, olha, próximos aqui à margem, tá? Ela construiu muito bem construído aqui o texto, mas existe uma pequena falha na estrutura textual, a qual eu falarei para você neste ponto aqui, por exemplo. Olha, muitas pessoas portadoras de... Então, ela grafou uma palavra de maneira errada e ela utilizou 2 símbolos para marcar o erro, e não é necessário. Qual é a maneira de marcar, a maneira correta de marcar um erro quando você escreve uma redação? Você, por exemplo, errou a palavra, passe apenas um traço. Um único traço. Não pode fazer borrão, 2, 3, 4, riscar a palavra, isso não pode. Isso tem a ver com a questão da legibilidade, a construção argumentativa e a construção, organização do seu texto. Então, você deve traçar com apenas um traço aqui, olha, e escrever, grafar a palavra corretamente à frente. E por acaso, se você tiver percebido o seu erro ao final, depois que você já escreveu todo o seu texto, e não há mais espaço para você grafar a palavra na frente, você pode riscar com um único traço normalmente a palavra e escrevê-la acima. A maneira correta de escrever a palavra acima, não tem problema nenhum. É melhor você corrigir o seu erro do que deixar a palavra errada. Corrigindo, você não será penalizado ou penalizada. Mas se você deixar o erro lá, é lógico que será penalizado, dependendo do erro. Se for de ortografia, se for de morfossintaxe e assim por diante, tá? Outra questão, em relação à questão. Então, em relação aqui, nós já percebemos que este A está sem a crase, né? Sem o uso da crase. É outro erro. Veja como os parágrafos também foram construídos harmonicamente. Um parágrafo não está desproporcional ao tamanho em relação ao outro. Então, a maneira de construir a argumentação, ela também é muito importante, tá? Mostrarei esse texto digitado em seguida para que nós entendamos o ponto a ponto, que toda a construção argumentativa seja lida e analisada junto com você. Não perca, até o final desta aula você aprenderá o passo a passo da tão sonhada nota máxima. Por exemplo, aqui na introdução, consoante ao escritor brasileiro Paulo Leminski, ao poema Não Discuto, tudo é aceitável no sentido metafórico. Então, seria no poema. Embora ela tenha o sentido de escrever no poema, a maneira como ela escreveu, voltando aqui, não ficou clara para a banca. Pode ser que eles tenham entendido que ficou ao poema e, no entanto, seria no poema. Então, a maneira de escrever, ela é muito importante. No entanto, na realidade, em relação à questão de que a arte pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos, eventuais problemas devem ser discutidos e solucionados à luz da legalidade para o bem-estar social. Dessa forma, é essencial observar tanto a forma como ajuda na inclusão dos deficientes, bem como a manifestação do pensamento. Observe que aqui ela optou por escrever uma introdução, um parágrafo, por meio de 3 períodos. E como é o período? O período é quando se começa com a letra maiúscula e termina com o ponto final. Começou de novo, iniciou com a letra maiúscula e terminou aqui no ponto final. Iniciou novamente com a letra maiúscula e parou no ponto final. Então, nós temos aqui 3 períodos. Nesses 3 períodos, ela fez o quê? A apresentação, a contextualização do tema por meio de uma citação de Leminski. Em seguida, ela fez uma contraposição a essa citação. Ela diz que tudo é aceitável no sentido metafórico, né? Não discuto. Ficou uma citação um pouco vaga, mas ela conseguiu fazer aqui, aproveitar esta citação para a produção textual dela. Poderia ter sido outra mais clara, direcionada diretamente à arte, que era o tema, mas ela preferiu colocar essa citação de maneira geral, né? Que tudo é o quê? Tudo é tudo. Então, desde a arte, a educação, a saúde, a promoção do bem-estar social, a segurança. Então, ela colocou essa maneira mais geral, mais genérica.
Então, ela colocou o seguinte, ela fez uma contraposição. Na realidade, em relação à questão, aí ela já encaixou o tema, tá? O tema completo está aqui no segundo período. Este é um ponto muito importante que eu digo para você. Sabe por quê? Se você discorrer primeiro período, segundo período, sobre outro assunto e não tocar no tema, você vai cansar a sua banca, a banca vai ficar esperando em que momento você vai falar sobre o tema. Então, o tema é muito importante. Então, no primeiro período, você deve fazer a apresentação do tema, ou a contextualização do tema. Contextualização. No segundo período, você já entra no tema completo relacionado ao primeiro período, a citação que você fez ou a abordagem que você fez na contextualização. E, por fim, para finalizar a introdução, você deve apresentar 2 argumentos sobre o que você vai discorrer no seu texto. E ela apresentou aqui, ela fez uma contraposição, né, e encaixou a temática aqui no segundo período. Ao final, ela apresentou quais eram os 2 argumentos que ela iria discorrer no texto. Você não pode pegar o seu corretor de surpresa. Por exemplo, não falar sobre o que você vai discorrer e, de repente, no desenvolvimento, você apresenta um assunto completamente diferente, desconectado da introdução. Não, é preciso que você escolha. Quando você ler o tema lá na banca, você abriu a sua prova, lê o tema da redação, você já coloque, olha, eu vou me posicionar sobre isso e isso. Coloque os 2 argumentos sobre o que você vai discorrer no seu texto, já apresente-os ali de maneira sucinta, breve, no fim da introdução, porque quando a banca, os corretores da banca já leram o seu texto, eles saberão sobre o que você vai discorrer. Veja como esta minha aluna fez. É essencial observar tanto a forma como a ajuda na inclusão dos deficientes, bem como a manifestação do pensamento. Observe que aqui, nesta maneira, ela pode ter perdido nota aqui por conta da clareza, da objetividade dos argumentos. Dessa forma, é essencial observar que é isso, né? Isso, olha, esses problemas, né? À luz desses problemas, dessa legalidade, isso reflete tanto na forma de ajudar na inclusão dos deficientes, como a arte ajuda na inclusão dos deficientes. Ela tentou deixar claro isso, como a arte ajuda na inclusão dos deficientes. Observe que não ficou um tanto claro aqui, né? E como também isso contribui para a manifestação do pensamento do contexto nacional, né? Então, o argumento acabou não ficando tão claro, mas ela discorreu de maneira muito prática, com muitos exemplos, e ela conseguiu, é claro, se acertar direitinho, né? Ela conseguiu construir uma boa argumentação. Vejamos o desenvolvimento 1. Aqui, ela já iniciou com aquilo que eu expliquei para você no início, com um elemento de coesão aqui no início. Olha, em primeira análise, ela optou por começar dessa forma. Em primeira análise, é uma maneira também de iniciar, né, que também é aceita, mas pode se iniciar nesse contexto, nesse viés, nesse ínterim, tudo bem, tá? E a vírgula em seguida. Sabe-se que muitas pessoas portadoras de alguma incapacidade são vistas na sociedade de forma preconceituosa. Observem que aqui ela esclareceu para a banca de maneira muito objetiva sobre o que ela pontuou lá no fim da introdução. Ela falou sobre essa questão que como a arte é importante para a inclusão social. E aqui ela já apresenta para a banca, né? Situação que causa ainda mais exclusão. Ou seja, ela não parou aqui na sociedade de forma preconceituosa. Ela poderia ter colocado um ponto final aqui, mas ela não quis. Ela quis explicar para a banca por que isso é um problema. Porque a inclusão ela causa, né, essa situação incômoda relacionada ao tema. É uma situação que causa ainda mais exclusão. Observe a maneira, a estratégia que esta aluna utilizou para fazer em seguida a sua contraposição a isso. Entretanto, quando é fornecido o direito de ingressar no mundo artístico, olha como ela traz o tema para este segundo período, tá? Ela está falando do problema, desse problema da exclusão social, de pessoas portadoras de alguma incapacidade, alguma necessidade especial, e como essas pessoas podem ser incluídas no meio, né, no meio artístico. Quando é fornecida essa maneira de ingressar no meio artístico, aqueles que antes eram esquecidos começam a ganhar o seu espaço na atualidade. E ela ainda explicou. Observem aquela tabela de elementos de coesão que você pode utilizar para explicar. Uma vez que promovem, né, eu acho que promovam que são provenientes. Então, esta palavra, ela poderia ser melhor utilizada. Então, a propriedade vocabular, tá? Observe a questão da morfossintaxe aqui. Uma vez que, olha, se ela está dizendo, olha, vejam bem, entretanto, quando é fornecido o direito de ingressar no mundo artístico, aqueles que antes eram esquecidos começam a ganhar o seu espaço na atualidade, uma vez que eles sentem essa promoção, uma vez que a arte, né,
Isso promove, né, que eles são provenientes de muitas qualidades, né? Uma vez que isso atesta, que isso comprova que eles são provenientes de muitas qualidades, que eles têm muitas qualidades. E ela está falando daqueles que possuem essas necessidades especiais. Ainda que a população ainda que a população diga que não, ou de todo modo, parte dela. Ainda que parte da população diga que eles são incapazes, muitos deles provam que sim, que eles têm muita capacidade. E isso é feito por meio da arte. No desenvolvimento 2, ela iniciou também com um elemento de coesão que está ligando este parágrafo ao anterior. Além do mais, pode-se usar também além disso, ademais, outrossim, para iniciar o seu desenvolvimento 2. Todos precisam ter os seus direitos respeitados, inclusive a expressão de suas ideias, o que é legalmente previsto na Constituição Federal de 1988, artigo 5º, como na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eis aqui 2 repertórios excelentes para você utilizar na sua produção. Por quê? A Constituição Federal de 1988, ela dá direito amplo a todos os cidadãos brasileiros. Então, se cair algum tema relacionado à educação, a Constituição garante esse direito. Algo relacionado, por exemplo, à saúde, também garante esse direito. À segurança, à seguridade, ao bem-estar social, à arte, à cultura. Qualquer situação, nós sabemos que isso aí é garantido pela Constituição Federal. Então, você já pode anotar este repertório que é excelente, para você tanto iniciar a sua redação, quanto para construir os argumentos. Outra questão é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também dá esse direito amplo a todos os cidadãos. E são vários os direitos. Então, caso você tiver alguma dúvida, já anote, né, esses 2 repertórios, procure-os, né? É de fácil acesso na internet, é de amplo acesso. Você pode já anotar quais os pontos principais que são abordados aqui sobre os direitos para todos os cidadãos e já colocar aí como repertório coringa para você produzir a redação para tirar uma nota máxima, é claro. Em seguida, ela colocou assim: a oportunidade do ser humano de expor seu ponto de vista contribui para a democracia e respeito. Olha que bacana que ela colocou. Esse desenvolvimento ficou excelente. Porque além de ela ter abordado aqui desses direitos que devem ser, né, respeitados, todos devem ter essa expressão de ideia, ela conseguiu encaixar aqui onde eles são garantidos e em seguida ela fez essa, não foi uma contraposição, mas ela fez como se fosse uma conclusão, que isso é importante. Assim, a oportunidade do ser humano de expor seu ponto de vista contribui para a democracia e respeito, né? Para a democracia e o respeito. Democracia e respeito. Vocês podem ver que faltou um elemento aqui em relação à propriedade vocabular. Esse elemento também pode ter configurado na perda de nota. Para a democracia e o respeito, né? Então, um artigo, ele faz muita diferença. A clareza das ideias de exposição. Ao final, ela concluiu o parágrafo. Nesse pressuposto, exemplifica-se a rede social Instagram, a qual traz essa liberdade onde diversos usuários compartilham seus ideais através de postagens de apologia criativa. Veja, ela fez uma conclusão muito bem feita, mas há pequenos deslizes que ela cometeu em relação à propriedade vocabular, a uso indevido também de um elemento, né, de um elemento aqui de coesão, de um elemento para que as ideias fossem tão claras, e isso pode ter penalizado-a também em relação à nota. Lembrando que ela tirou 95 pontos, o que é uma excelente nota, inclusive ela já vai ingressar no cargo tão sonhado. Veja, nesse pressuposto, exemplifica-se que a rede social Instagram, isso aqui foi excelente porque ela colocou uma vírgula e ela explicou, é muito importante essa explicação, a qual, o qual, nos quais, nas quais, dependendo do termo que você se refere, ela está se referindo à rede social, a qual. Mas se fosse assim, olha, o meio social seria o qual. Então, essa concordância, né, esses elementos morfossintáticos, eles são muito importantes, elementos coesivos, eles são excelentes para você esclarecer o seu ponto de vista. E, é claro, ganharem uma excelente nota, tá? Então, ela colocou o seguinte, olha, a qual traz essa liberdade. Onde? Então, a rede social é um meio social, como diz aqui, não é um lugar. E este pronome relativo, olha, o pronome relativo onde, ele só deve ser utilizado quando ele estiver se referindo a lugar. Exemplo, Minas Gerais é o lugar onde eu me sinto bem, né? Minas Gerais é um estado, a minha residência é onde eu me sinto bem.
na escola onde eu estudo é onde eu me sinto bem, aqui é onde eu me sinto bem, no seu local de estudo aí, você pode dizer, aqui é onde eu consigo me concentrar melhor. Então, nesse sentido, pode ser usado, né, esse pronome relativo onde. Mas, em relação a um documento, não posso utilizar onde. Então, qual é a expressão que é adequada? Em que? Tá? Em que? Então, risque do seu vocabulário esse onde. Só se você se referir a algum lugar fixo, estático. Caso contrário, utilize em que, tá? Ela poderia ter utilizado a rede social, essa liberdade em que diversos usuários compartilham seus ideais, através. Outro termo também que pode ter contribuído para a perda de nota foi o termo através. Por quê? Através só deve ser utilizado quando algo atravessa algo. Exemplo, o sol atravessou a janela nesta manhã. O homem atravessou a janela, por exemplo, porque ele passou pela janela. Nesse sentido, qual o termo que deve ser utilizado no lugar de através? Por meio. Então, por meio, por intermédio, são os termos corretos para se utilizar. Porque ela que não passou através dos... Então, foi por meio, né? Por meio de postagens. Então, observe que a palavra através também você deve ter muito cuidado ao utilizar no seu texto. Utilize por meio, por intermédio, mediante, que está tudo bem. Para concluir, ela utilizou também o elemento coesivo aqui no início, em suma. Pode-se utilizar também portanto, em suma, tá? Infere-se, vírgula, portanto, vírgula. O portanto, lembrando que é um elemento de coesão excelente. Se ele vier no início, ele deve ser grafado com letra maiúscula, obviamente, e a vírgula em seguida. Caso ele estiver no meio da frase, ele deve ser isolado por vírgula. Exemplo, se ela estivesse começado com infere-se, vírgula, portanto, vírgula, dentro da frase, ele deve ser isolado. No início, só uma vírgula depois dele. Mas, em suma, está excelente. Ela construiu uma conclusão muito clara, objetiva e muito conectada, né, coerente com aquilo que ela abordou durante todo o texto. Em suma, a arte é sim essencial para exercer um papel importante na socialização. Observem que aqui a estratégia dela que ela utilizou, você também pode utilizar. É trazer o tema completo da redação para o início do seu tópico frasal aqui na conclusão. O que nós chamamos de tópico frasal? É a primeira frase que inicia o parágrafo. O parágrafo desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e aqui a conclusão. Então, nesse tópico frasal, é importante que na conclusão que você aborde o tema completo, ou pelo menos parte dele, mas você não pode abandonar o tema de jeito nenhum. Não abandone o tema. Citou na introdução, retome ali em desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, interligado com a sua discussão, e retome-o aqui na conclusão, tá? A arte é sim essencial para exercer um papel importante na socialização, como também na promoção dos direitos humanos. Lembrando do tema completo, a arte pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? Havia um questionamento, um tema por meio de questionamento, e ela afirma, ela é categórica quando ela coloca sim, tá? Outro sim, ela colocou um outro sim aqui. Outro sim significa um ademais, um além disso. Faz-se necessário medidas para promover ainda mais o seu papel. Eu penso que esta conjunção ela poderia ser substituída por para isso, faz-se necessário medidas. Então, nós temos um outro deslize esse conectivo ser colocado aqui de maneira indevida. Poderia ser substituído corretamente por para isso, tá certo? Que o trocinho é no sentido de ademais, tá? Faz-se necessário medidas para promover ainda mais o seu papel na humanidade. Para tanto, ela utilizou aqui, olha, agora sim, né? Para tanto, ela fez uma conclusão por meio de proposta. É uma estratégia muito importante, que eu tenho vários alunos que fazem curso de redação comigo, que já conquistaram excelentes notas, até 980, muitos 980, na redação do Enem, por exemplo. E eles utilizam muito, é obrigatório que lá no Enem, os participantes finalizem a redação por meio de uma proposta de intervenção. E nesta proposta de intervenção, eles precisam usar 5 critérios básicos, que é quem vai resolver o problema, como, o que deve ser feito, de que maneira deve ser feito, que é o detalhamento, e, por fim, a finalidade daquela proposta. Nos concursos públicos nacionais, qualquer banca, isso também é aceito, inclusive, preferivelmente, que você apresente uma proposta ali no fim da sua conclusão.
Porém, ela não precisa ser igual ao Enem, não deve ser igual ao Enem. É de maneira muito tranquila. Então, quando você discorrer sobre um problema relacionado ao tema, segundo problema relacionado ao tema, é interessante que você mostre de que maneira isso pode ser resolvido na sociedade, de que maneira as pessoas podem agir para que elas vivam melhor relacionado à discussão, tá? Então, ela preferiu colocar aqui uma conclusão por meio de proposta. Porque se você só refletir, você pode cair no erro de voltar aos mesmos argumentos anteriores. Isso aí é bem mais complicado. Então, é uma sugestão que eu dou para você finalizar por meio de proposta que dá super certo. Meus alunos já conquistaram excelentes notas em vários concursos públicos. Então, é uma sugestão que eu também deixo para você. Ela colocou assim: para tanto, uma proposta interessante seria a criação de um programa nacional. Então, esse seria aqui também não é adequado utilizar. Inclusive, durante o curso, eu abordei várias vezes para os participantes e para ela eu apontei. Então, seria, é uma possibilidade. Então, o que você deve fazer no seu texto é tomar um posicionamento mais claro. Então, você deve falar é importante, né? Uma proposta interessante é a criação. Então, não coloca seria, coloca o seu posicionamento, é o seu texto, você é dono da sua escrita ali. Você tem que tomar um posicionamento muito objetivo, claro, direto ali. Então, não coloque seria, esse verbo aqui no subjuntivo, coloque um verbo já no imperativo, né, que é numa ordem ali indireta. Coloque assim, olha, uma proposta interessante é a criação de novo programa nacional, haja vista que, lembram que a mesma estratégia que eu falei no curso, para esta aluna, ela utilizou, colocando uma vez que em um parágrafo, haja vista que aqui na conclusão. Ela utilizou esse elemento de explicação, um deles em cada parágrafo, e deu super certo, e vai dar certo para você também, tá? Veja, haja vista que, conforme decreto número 7037/2009, ainda se encontra na sua 3ª edição, de modo a inserir em seus eixos novas diretrizes que garantem as atividades culturais. Logo, ela está concluindo aqui a ideia. As escolas deverão intensificar, aqui sim, ela colocou o verbo deveria, ela não colocou deveria. Então, nós temos aqui seria, deverão. Então, observem que os corretores, as bancas também utilizam esse critério de avaliação. A propriedade vocabular, a morfossintaxe. Exemplo, você precisa já colocar aí nas suas anotações que você deve utilizar esses verbos de maneira harmônica. Então, será, deverão. Será, deverá. Ela utilizou um tempo verbal seria e outro tempo verbal deverão, tá? Então, logo as escolas deverão intensificar, ficou ótimo, recomendo fazer assim, a formação de artistas, pois representam o futuro da geração. Artistas, né? Pois eles representam o futuro da geração. Então, a formação de artistas, pois representam. Nós temos um verbo aqui, e cadê o sujeito desse verbo? Onde é que ele está? Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado que essa retomada aqui está iniciando um novo período aqui, olha, uma explicação. Pois eles representam o futuro da geração. Aqui, ela fez uma retomada de uma citação, né, que ela já havia preparado para fechar, é claro, a conclusão. Afinal, o educador Paulo Freire já dizia que o homem não se transforma sozinho. Veja, é uma boa estratégia, porém, a que eu mais indico a vocês é retomar alguma citação que foi utilizada dentro do texto, porque ela não teve tempo para discutir essa frase de Paulo Freire, essa citação de Paulo Freire. Então, as citações dentro do texto, elas são muito importantes, porém, elas precisam ser discutidas ali dentro. Veja, ela ficou sozinha, jogada aqui no final da conclusão. Ela pode ter perdido nota também por esse processo, né, em relação à construção argumentativa. Veja, se ela tivesse utilizado aqui Leminski, por exemplo, o autor que ela citou lá no início do texto, tá? Se ela tivesse utilizado, por exemplo, afinal, conforme a Carta Magna Brasileira, por exemplo, utilizado a retomada da Constituição Federal ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o repertório dela seria produtivo, tá? A citação dela seria produtiva no texto, porque ela utilizou tanto para argumentação quanto para o fechamento do parágrafo. Agora para as considerações finais. As dicas finais são: estão vendo aqui este bloquinho de anotações? Nele, eu elenquei 7 pontos principais, 7 eixos que você já deve anotar aqui. Eu tenho post-it, eu sou uma estudiosa também, professora de língua portuguesa de redação para concursos nacionais, de qualquer banca de concurso nacional, também para o Enem. E aqui, eu sempre ensino para os meus alunos a fazer essas anotações por eixo temático. Por exemplo, eixo temático bem-estar social, cidadania, cultura, educação, saúde, segurança e trabalho.
Para esses 7 eixos temáticos, é importante que você já consiga alguma citação, algum escritor, alguma lei que discorre sobre algum desses eixos temáticos e já prepare, deixe lá no seu caderninho lá separado. Tá tudo bem? Então você já prepare uma citação, algo relacionado a algum escritor que discorre sobre bem-estar social, outro que discorre sobre cidadania, cultura, e é preciso ter muitas citações, muitos escritores falando sobre esses eixos? Não é preciso, basta 3, porque nós também não damos conta de decorar tantas situações, e eu sei o quanto você está se esforçando para passar, eu sei o quanto você está estudando por aí, então é importante que você tenha em mãos 3 citações, 3 referências para cada eixo temático. Deixe ali anotado. E você vai escrever uma proposta de redação sobre cada eixo. Né? E você pode buscar uma proposta, por exemplo, para cada eixo temático. E utilizar essas citações ali dentro, para você já aprender como utilizar. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, Cortella, Karnal e Pondé. Eles escreveram este livro Felicidades, Modo de Usar. Então, como é que se usa uma citação no texto? Por exemplo, aqui Karnal diz o seguinte: a tranquilidade de não deixar que minha felicidade dependa da opinião alheia, e sim apenas do meu exame diário de consciência. A tranquilidade de não deixar, né? Então, o que ele diz? Se a gente pegar essa citação e colocá-la diretamente no texto, poderia ficar ali, eu teria que lembrar dessa citação e colocá-la entre aspas. Seria uma citação direta, o que é bem mais difícil, bem mais complicado. Mas vocês podem fazer o quê? Você pode pegar uma citação como essa e discorrer de maneira indireta no seu texto. Veja como eu escrevi para ficar mais fácil para você entender. Em Felicidade, Modos de Usar, vírgula, de Cortella, Karnal e Pondé, um deles diz que felicidade é não depender da opinião alheia, apenas do exame de consciência. Ponto. Aí você já inicia o segundo parágrafo nesse sentido e continue normalmente discorrendo sobre a temática. Outra questão que eu quero te mostrar é este aqui. E digamos que caia algo sobre, eu falei felicidade, que isso tem a ver com esse eixo temático bem-estar social. Digamos que o tema seja voltado em relação a trabalho, tá? Trabalho que é um possível tema para qualquer concurso nacional. Relacionado a trabalho, eu indico para você este livro, que é O Poder de uma Equipe Positiva, de John Gordon, né? Então, aqui eu separei uma citação, o seguinte, eu poderia começar o seguinte, O Poder de uma Equipe Positiva, vírgula, de John Gordon, o autor declara que uma boa equipe cria uma cultura positiva no ambiente de trabalho, ponto. Observe que não fiz uma citação direta conforme o autor indicou. Eu peguei apenas uma citação dele, criei uma maneira de dizer o que ele disse no texto, né? Uma maneira de escrever que fica mais fácil de eu me lembrar. E aí, então, eu posso começar. No entanto, isso não é visto em vários mercados de trabalho. Entretanto, você pode começar colocando uma contraposição como essa cultura da equipe positiva, ela é desenvolvida ou não dentro do mercado de trabalho, tá? Então, eu espero que você tenha tirado muito proveito desta aula. Assista quando você quiser, da maneira que você quiser. Faça as devidas anotações. E de cá, eu e toda a minha equipe, o professor Rafael que está aqui, desejamos a você um sucesso maravilhoso, que você conquiste a tão sonhada nota máxima na redação do seu concurso público.